Sabe aquela análise estratégica que muitas vezes acaba só no papel? Hoje, a gente vai ver como transformar esse mapa estático em um verdadeiro plano de batalha, um guia para a ação e para a vitória no mundo dos negócios. Essa é a grande pergunta, né? Uma que tira o sono de muito empresário por aí, e é exatamente esse o desafio que a gente vai destrinchar hoje, usando um caso real para nos guiar. E olha, a resposta pode surpreender. Para começar, vamos conhecer o nosso caso de estudo, uma empresa que estava cara a cara com uma ameaça que, com certeza, muitos negócios locais já sentiram na pele. Pensa só, um escritório de contabilidade super respeitado com 25 anos de história. Sabe, aquele tipo de empresa que é um pilar na comunidade? Pois é, mas o mundo mudou. E a Contábil Excel começou a sentir o baque de um jeito bem direto e, vamos ser sinceros, bem brutal. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, nos últimos 2 anos, a base de clientes deles diminuiu 15%. E olha, isso não é só um número numa planilha, né? É um alarme vermelho piscando sem parar. Um sinal claro de que algo precisava ser feito, e rápido. E aqui está uma das principais razões para isso. 70% dos processos internos deles ainda eram manuais. Imagina isso! No mundo que vive na velocidade da luz digital, essa dependência do analógico era como tentar correr uma maratona com uma âncora amarrada no pé. Bom, antes de ir para qualquer batalha, a primeira coisa a fazer é conhecer o terreno. E foi exatamente isso que a Contábil Excel fez. Eles usaram a boa e velha análise SWOT para mapear tudo: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E o mais interessante é que as maiores forças da empresa não tinham nada a ver com tecnologia, eram totalmente humanas. Décadas de confiança, um conhecimento profundo do mercado local, uma equipe super experiente. Esse era o verdadeiro superpoder deles. E, no outro lado da moeda, as fraquezas eram quase um espelho disso. A falta de presença digital, uma infraestrutura de TI bem antiga. Era basicamente o velho mundo batendo de frente com o novo, e as rachaduras já estavam bem visíveis. Mas olha, nem tudo eram mais notícias lá fora. O mercado estava dando umas dicas mostrando umas tendências bem poderosas que podiam ser aproveitadas. O boom de mês, a galera buscando uma consultoria mais estratégica, não só o básico. Tinha muita coisa boa acontecendo. Só que as ameaças também eram gigantescas. Fintechs super ágeis, redes nacionais com um marketing pesado. A pressão vinha de todos os lados e ameaçava simplesmente engolir o negócio deles. E aí chega aquele momento decisivo para qualquer negócio. Ter um mapa, ter análise SWOT é super importante. Mas vamos combinar, o mapa sozinho não ganha guerra nenhuma. A pergunta de US$ 1 milhão é: o que a gente faz com toda essa informação? E é exatamente aqui que a mágica acontece. A resposta para o "e agora?" veio com uma ferramenta chamada Matriz Tools. Pensa nela como um SWOT com esteroides, totalmente focada em criar uma estratégia, em gerar ação. Eu adoro essa analogia, porque ela resume tudo perfeitamente. O SWOT é o diagnóstico, sabe? Ele te mostra como as coisas estão. Já o TOWS é a receita, é o plano de batalha. É a ferramenta que conecta os pontos e transforma os insights em ação de verdade. E aqui a gente vê direitinho como funciona. A TOLS basicamente cruza os fatores internos, que são as forças e fraquezas, com os fatores externos, as oportunidades e ameaças. Cada um desses cruzamentos gera um tipo de estratégia, o que força a gente a pensar de forma prática, em ação. Então, bora para a parte mais legal. Ver na prática como a Contábil Excel usou essa matriz para virar o jogo, para construir suas defesas e preparar seu ataque. Olha só que jogada de mestre! Eles pegaram a maior força que tinham, o relacionamento pessoal, e colocaram ela para lutar diretamente contra a maior ameaça, que eram as plataformas automatizadas e impessoais. Em vez de tentar competir no campo deles, o da tecnologia, eles mudaram as regras do jogo. E o plano foi genial pela simplicidade. Intensificar o contato humano, se comunicar de forma proativa, sabe, se antecipar às necessidades do cliente. E para fechar, criar um programa de fidelidade que nenhuma plataforma conseguiria copiar. Eles transformaram o serviço deles numa experiência única. Agora aqui vai outra combinação poderosíssima. Eles juntaram o conhecimento profundo que tinham das regras locais com aquela onda de novos microempreendedores. Um público que está começando, muitas vezes perdido, e que precisa desesperadamente de alguém de confiança para guiar. O resultado? Eles criaram um serviço de altíssimo valor, um pacote feito sob medida para os MEIs, com equipe treinada no que interessa e com parcerias locais. Eles pararam de vender só contabilidade, eles começaram a vender sucesso e tranquilidade para os pequenos negócios.
Bom, uma estratégia, por melhor que seja no papel, só vale a pena se der resultado, certo? Então, vamos ver o que aconteceu depois que a contábil Excel colocou esse plano mestre em prática. E o resultado foi simplesmente espetacular. A carteira de clientes não só parou de cair, como explodiu, um crescimento de 40%. Eles reverteram completamente a tendência. O jogo virou de verdade. E acredite, não parou por aí. O faturamento subiu 60%, a produtividade melhorou 45% e a satisfação do cliente, nossa, essa deu um salto de uma nota 6 para 8,5. Isso não é só uma melhoria, é uma transformação completa. Então, o que a gente aprende com essa história toda? A jornada da contábil Excel deixa lições muito valiosas. Talvez a principal seja que a questão não é escolher entre o antigo e o novo, mas sim combinar o melhor dos dois mundos. Usar a tecnologia para fortalecer a conexão humana, e não para substituí-la. E assim, a nossa análise termina com um desafio, com uma provocação. Olhando para o seu próprio mapa, suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, qual é a combinação, sabe? Aquele cruzamento explosivo que pode destravar o seu próximo grande salto estratégico. A resposta, com certeza, está aí. É só conectar os pontos.